Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Alexandre mais uma vez aqui no próximo Bloco Podcast, dessa vez o episódio número 157. Sempre pedindo para vocês seguirem a gente aí nas redes sociais, TikTok, Instagram, Spotify, YouTube, e eu acho que é só isso. Temos alguma rede social interessante? Aquele X lá é bom? Ah, é só treta, né? O Twitter? Não? Não, nem tenho. Não, é só tretas. Lá eu acho Tretas. que. Não, Tretas. vamos manter a energia positiva. Porque eu acho que hoje a gente vai falar bastante de energia, provavelmente, né? Então sigam nessas 4 aí e já tá bom demais. Vai ficar passando aqui não só as nossas redes, mas também das convidadas de hoje, que eu já vou falar quem que é. Eu sempre falo isso, mas sempre dá pra ver vocês. Mas vai ficar passando aqui o Instagram delas também. E vai ficar passando o Instagram da Move, que antes de falar com vocês, vou aproveitar e falar deles, tá? E Move Decor, acho que vocês já ouviram falar. Move Arc, Move Decor, Move Arc, Move Decor. É porque eles têm não só essas cadeiras maravilhosas que a gente tá sentado aqui, que são confortáveis pra caramba, mas eles têm mobiliário corporativo, mobiliário assinado. A loja é fantástica, eu acho que vale muito a pena dar um pulo lá. Ou pelo menos mandar uma mensagem, seguir eles no Instagram. Eles têm muita experiência com mobiliário corporativo e eles trabalham com produtos bons, não aqueles produtos horríveis que às vezes os clientes mostram pra vocês de uma loja vagabunda qualquer aí, ou da China, ou... Assim, produto bom tem que ser de loja boa e tá tudo certo, tá? O André vai atender vocês lá, tem um monte de gente ali, tem uma galera lá que tá pronto pra atender vocês. Fica na Dr. Five, algum número aí, que eu não lembro qual que é, vai estar na descrição do vídeo. E esse é o que eu tenho a dizer da Move, porque o André é parceiro e ele forneceu as cadeiras pra nós. E não é por isso que eu tô falando bem da loja dele, porque a loja é realmente top. Eu vou descobrir o nome do arquiteto que fez aquilo lá, acho que faz uns 8 episódios que eu falo que vou descobrir. A gente não descobriu ainda, né, Ana? Eu procurei, mas eu acho que é... Isso, Ayrton Senna, deve ser alguma coisa assim. Não, Ayrton Senna é o corredor. Mas deve ser Ayrton alguma coisa. E a gente vai descobrir no próximo episódio, com certeza eu vou saber o nome dele, tá? Mas aproveitem e sigam eles aí nas redes sociais. E agora a gente vai pro nosso podcast. Finalmente, agora a gente vai. Então é um prazer receber vocês aqui. Que bom que vocês tiraram um tempo super corrido. Obrigada a vocês pelo convite. Assim, ó. Não, mas é corrido mesmo, gente. Eu tô zoando aqui, mas é porque a gente tava zoando antes, tá? Então não tô sendo irônico nem nada. Mas obrigado mesmo por terem tirado um tempo, porque eu sei que o teu celular caiu agora também. Caiu. Né? Sentiu, né? Isso. Eu tentei esconder ele aqui. Agora a mão vai ter que começar a tremer. Agora, nossa, meu Deus. Mas você não é ansiosa, ou mais ou menos? Ai, um pouquinho, né? Se quiser pegar ele, fica à vontade. Não, ele tá bom. Não, tá de boa, tá de boa. Mas obrigado por terem vindo. Obrigado por aceitarem conversar com a gente. Então, aqui é a Cindy e a Ana. Isso. Né? Se vocês querem se apresentar, falar um pouco de vocês. Bom, gente, então eu sou a Cindy Choeire. E eu sou a Ana Pavelski. E nós somos Choeire e Pavelski. Agora você coloca uma vinheta, tá, Ana? Ai, tcharam! Isso é uma história boa, porque a gente demorou muito pra conseguir fazer o nome do escritório, né? Sim, já vamos começar contando essa história. Posso? Pode? Então, Tá liberado, Ana. Não, é que eu e a Cindy, a gente se conheceu na faculdade. E já no primeiro ano, eu até lembro, a primeira vez que eu vi a Cindy. E aí a gente virou muito amiga, mas era amiga de rolê. Porque eu e a Cindy, a gente sempre teve essa coisa extrovertida de sair. Então, a gente saía muito juntas e a gente não fazia projeto algum. Tipo assim, a gente não fazia um trabalho juntas por pelo menos 3 anos e meio. E aí, a gente fez um projeto do edifício corporativo que a gente tava vendo ontem. Gente, sério, orgulho, porque ainda tá lindo, ainda tá contemporâneo, tá o máximo. Já foi 10 anos atrás. 10 anos. Não é tanto assim, a gente é bem jovem ainda. Sim, 2 anos. Não, mais. Um pouquinho mais. E aí, a gente fez um projeto de urbanismo e cessou. E a gente continuou a sair muito, assim, vida, né? E o papo era zero arquitetura, zero faculdade. Não, porque a gente ia muito pra festa, a gente realmente viveu a juventude, assim, com alegria. E aí a gente sempre dormia na casa, conversava, tudo. Nunca fizemos projeto. Então fizemos esse. Aí eu fui fazer intercâmbio na Espanha, fiquei 1 ano. A gente continuou, se formou. E aí eu me formei 1 ano depois. Começou, né, ela já começou. Pode falar sua carreira um pouco antes. É que eu me formei e já consegui meu primeiro cliente. Sempre conhecido, amigo. Então eu nem tive tempo de pensar muito, sabe? É tipo, vai.
Vai e Uhum. começa o Segue o baile, escritório. né? Se Eu formou, agora comecei. tá liberado. Eu comecei com esse meu primeiro cliente, daí foram surgindo mais, então eu fui no embalo. Já eu saí, eu me formei no ano da pandemia, né? Então, curiosidade, tá, gente? Parênteses. Eu e a Cindy, a gente trabalhou as duas com urbanismo. Nada Então, a ver assim, hoje. nada a ver hoje. mas eu acho importante, assim, pra quem tiver alunos, passem por todas as escalas, isso é importantíssimo. E aí, eu saí e eu fui fazer um mapa não, eu fui fazer a tradução do mapa, no plano diretor de Cidade Leste. Então, assim, nada a ver com interiores e arquitetura. E aí, fechou tudo, né, as coisas caíram, e aí eu comecei a trabalhar em outro escritório alto padrão aqui de Curitiba, e tava ali. E aí um dia a Cindy mandou uma mensagem: amiga, tem um projeto na praia pra gente fazer uma área residencial, um condomínio residencial, fazer toda a parte De áreas de áreas comuns, né? comuns. E eu sempre, assim, gostei muito do arquitetônico, assim, sempre foi o meu favorito, foi arquitetônico residencial. E ela sabia, e aí ela disse: amiga, surgiu, não quer fazer? E assim, absolutamente do nada. E eu disse: quero. E aí a gente fez e deu super boa, super, super boa. E aí o escritório da Cindy já estava Posso super... dar parênteses, então, Pode, falando, por Mais ou menos bom. falando de energia e tudo Aham. mais? Pode. Conte. Aí pode? Eu Então. não sei se pediu, não dá. Então, Ai, assim, que é boa. nós somos bruxinhas, a gente adora uma coisa mística. E aí a minha mãe tinha uma amiga que era muito, muito, muito sensível, ela previa coisas. Uhum. E aí, quando eu tava assim, eu tinha uns 16 anos, ou quando eu tava começando na faculdade, Imagina, assim, tipo, muito tempo muito atrás. tempo antes. Ela disse assim, a Ana vai formar a sociedade com uma amiga dela. Elas vão começar com muitas coisas na praia. Foi nosso primeiro projeto. E assim, o primeiro projeto. E a gente nunca, na vida, nunca pensou que a gente Pensou. se sócio, nem fazer trabalho juntas, imagina, ser sócios. Era rolê e pronto. Era rolê, era amiga de rolê. Ai, que jovens, né? É. Rolê. Não, Daí então fala tudo de- certo, porque faculdade tem isso. Tem É, amigo, às vezes, em rolê. é a então, fase, é aham. a fase ali. E aí ela disse, né? E assim, na hora, nem pensei. E aí a gente começou a fazer, e aí o escritório assim, a gente tava indo super bem, a demanda começou a aumentar. E aí, um dia, a gente tava na casa dela, e ela me olhou assim, e ela disse: amiga, você quer ser minha sócia? Daí eu disse: quero. E aí começamos. E aí formou-se. estamos aqui. Aí foi quando eu pedi ela em casamento. Foi ali, aí foi já nosso era noivado, tudo. Daí depois aconteceu, né? A vida aconteceu e a gente tá juntas desde então. A gente. Nossa, nem sei quantos projetos a gente já fez juntas, mas isso foi há 2 anos e meio atrás que ela me pediu em casamento. Ah, Sim. Foram até no cartório, então, no Ah, casamento. tudo sim. certo. Não, mas assim, é que a gente tava assim. A gente é super feliz, a gente até tirou uma foto, assim, ó, com a mão dada pra. Juro por Deus, tem Sim, essa pra foto. formalizar. E aí o marido da Cindy tava junto, na época não era marido, era noivo. Era noivo. E aí a gente até tirou uma foto com ele como testemunha, tipo assim, aqui começou. Aí eu lembro que até eu disse assim, putz, mas será que ela queria mesmo? Será que ela não falou assim, ai, sei lá, né, deu na telha? Aí eu disse, amiga, se você não quiser, tá tudo bem. Ela disse, não, amiga, eu falei sério, a gente quer sim. E aí a gente começou a organizar tudo, assim, no ano antes da gente se revelar para o mundo, né? A gente já começou a fazer projeto e organizar, assim, o escritório. Então, Mas vocês trabalhavam sozinhas antes, então? Isso, eu tinha meu escritório sozinha. Era autônoma, digamos Uhum. assim. Então tinha bastante projeto, bastante demanda. E daí foi nesse primeiro projeto da praia que tudo surgiu. Que daí eu vi que a gente trabalhava super bem juntas, tinha uma conexão bem legal. E foi pra frente, né? Depois porque daí, assim- então, sempre a Ana fez junto comigo. depois disso que a gente decidiu tudo, a Todos. gente fez. E aí é uma coisa assim, porque eu e a Cindy, a gente é muito diferente. Muito. Às vezes eu olho assim e digo, gente, como é que a gente veio parar juntas e dar tão bem? Porque Sério? astrologia, Caramba. Aqui, ó, fala um pouquinho também, né? Eu sou mais quieta. Não, mas assim. eu Nossa, mas não sou- parece, né, Ana? Qual que é o teu julgamento? Não parece tão diferentes, né? A gente é Acho que vocês super. estão muito tempo juntas. Ah, né? pode Não, é ser. que a gente tem muita sintonia, mas é um diferente muito complementar. Porque assim, eu sou leonina com ascendente sagitário, então eu sou da criação, da energia, do tará. Uhum. E a Eu não dou Cindy. conta de tanta coisa que passa na cabeça dela. Nossa, coitada, Não sério. Às dou vezes eu digo, conta. nossa, Cindy, pode respirar. Porque eu falo assim, ó, eu chego na segunda-feira, que é a nossa reunião de alinhamento, e eu chego assim,
Porque no final de semana eu sempre fico pensando muito, ai, a gente tem que fazer isso. Então eu chego na segunda-feira e eu falo por meia hora sem parar, assim, ó, nesse ritmo. Segunda-feira, só um parênteses, segunda-feira. E as pessoas que anotem. Já tô no escritório, a Ana chega, eu largo tudo que eu tô fazendo e falo, tá bom, vamos lá sentar aí que eu preciso Foco total. Porque ela precisa descarregar. E daí a gente tem uma lista do Trello interminável, assim, com tudo, as ideias que a gente vai tendo. Então, e a Cindy já é virginiana, super pé no chão e super realizadora. Então, eu sou, assim, super criativa, extrovertida, assim, né, muito energética. E a Cindy é exatamente, tipo assim, ok, adorei. Como é que a gente vai fazer? Então vamos fazer assim. Ela é executora e eu sou das ideias. Então, assim, a gente se complementa muito bem. E a gente vê coisas muito diferentes. Mas o que eu acho, assim, é que a gente tem um profundo respeito e admiração pela outra, assim, de verdade. A gente sempre fala assim, a gente é bem romântica. Não perdeu o romantismo. Não, tá a gente ainda tá na fase lua de mel. Mas é o que eu digo, assim, a gente confia uma na outra. Tipo, às vezes eu fico, ai, não sei. Mas eu digo, não, se a Cindy falou, vamos dar uma chance. E assim, ela comigo, porque, assim, nossa, eu nem sei como que ela me dá tantos ouvidos, porque eu venho com ideias muito loucas. muito, muito, muito loucas. Ela disse, você acha de fazer um L ponto aqui em cima? Não, assim, sim, amiga, vamos fazer com calma. Calma, mas vamos por aqui no Trello. Eu uso um pouco da psicologia, sabe, com ela. Ah, aí, ó, tá certo. Revelações, assim, música do suspense. Se me deixar, gente, eu vou muito longe, assim, então... Mas eu acho que isso é importante, né? Porque tem alguém que, tipo, é criativo e começa a vislumbrar coisas, só que se não executar, daí só não fica adianta nada, na né? ideia. A ideia não vale nada. Absolutamente nada. Acho que a gente se complementa muito bem, sabe? A gente chama o Yin Yang do escritório. A gente é super Yin Yang, porque, tipo assim, ela é loira, eu sou morena, ela é mais reservada, eu sou mais pra fora, ela é mais pragmática, eu sou mais criativa. Então, assim, é um Yin Yang. E a gente caminha no meio. Ai, e tem rolê hoje ainda ou não? Existe? Os rolês? Olha, vamos conversar que a gente tá bem caseirinha. A gente tá muito... Esse ano a gente tá bem caseirinha, mas sim, a gente gosta, assim, de sair, de ir em lugares, a gente gosta de dançar, a gente gosta de ouvir música. Ela gosta de dançar. Mas assim, eu gosto de estar no meio. A parte Pavelski do escritório. Não, mas tipo assim, agora a gente tá muito sem horas, porque o nosso rolê hoje é domingo de filmes. Então não basta a gente passar a semana juntas. No domingo, a gente se reúne, eu, Cindy, marido da Cindy, na casa deles, a gente faz brigadeiro e vê um filme de comédia. Justo. Esse é o rolê. Então assim, ainda é muito rolê. A gente realmente convive tanto... Por isso que a gente sempre brinca, né? É o PF-PJ, que a gente tá sempre PF-PJ, nos dois. Então, a gente tá sempre bem alinhadinho. Aí, que legal. Começou num projeto, tipo... E como é que você chegou em chamar ela pra participar do projeto? Tem alguma explicação? Até isso eu não também? sei disso, sabia? Nossa, acho que nem eu sei. Só bateu e falou, nossa... Então, como a Ana comentou, a gente nunca tinha trabalhado assim juntos. Era só esse único projeto da faculdade. E eu acho que foi minha mãe. Ah, é? Uhum. Ai, minha mãe, por curiosidade, minha mãe é arquiteta também, atuou por muito tempo no mercado. Hoje em dia ela não atua mais, ela tá em outro segmento. Então eu me formei, ela já tinha saído de arquitetura, e ela falou assim, Cindy, por que você não chama a Ana? Ela é tão boa. Por quê? Porque na faculdade a gente se reunia lá em casa pra fazer projeto. Cada um fazia o seu, né? Que eram os projetos individuais. A gente virava a noite lá em casa. Todas as noites, né? Todas. Acho que todo final de semestre eram umas 3 noites lá em casa. E era tipo assim, umas 7 pessoas, não era tipo 2, não, eram 7, então, era uma época, galera. Minha mãe acompanhou muito isso. E acompanhou muito o desenvolvimento da Ana. E eu acho que foi ela que pensou em você. Faz sentido. É que assim, parênteses maior ainda. Tia Beth, veja essa parte que é pra você. Eu gosto muito, muito, muito da mãe da Cindy. Eu lembro que às vezes eu chegava antes na casa dela e ficava batendo papo com a Tia Beth, porque eu amo ela é incrível. Então, Tia assim. Beth. Você só não é sócia da mãe dela porque ela pediu antes. Exato. Mas assim, isso, não, mas quase a gente sempre tenta fazer a Tia Beth vir pro nosso lado, assim, da força. A gente diz, não, a gente acrescenta mais um sobrenome e tá feito. Tá tudo certo, não tem porque, problema nenhum. Porque, realmente, assim... Obrigada, E Tia vocês- Beth. A Tia Beth é Vocês descreveram, vocês criaram o nome do escritório, logo na sequência foi tudo assim, vamos ser sócia? Vamos. Então vai sim. ser assim, assim, Aí a gente assado. passou, como a Ana comentou, a gente passou um ano, né, tentando estruturar o escritório com as ideias da Ana também, né, porque eu acho que é muito válido. O que eu tinha funcionava, mas a gente sempre tem que melhorar, né? Ah, sim, não tem pode que ficar inovar, estagnado. E senão- assim, o que eu acho também, por exemplo, a gente passou por muitos lugares diferentes. Isso eu acho super legal de comentar, porque é essa coisa das escalas, né? Por exemplo, a Cindy... Estudantes, ouçam de novo, porque isso aqui é bem real, assim.
a Cindy, desde o segundo ano da faculdade, ela começou em estágio, então ela fez vários estágios. Ela fez o interiores, ela foi pro urbanismo, que era de loteamentos, né? E aí ela começou o dela, e eu comecei mais tardio. O meu primeiro trabalho, na verdade, foi no meu intercâmbio, que eu não tava gostando das matérias. Eu disse, vim pra aprender arquitetura e eu tava fazendo, assim, eu não tava gostando das matérias de arquitetura. Eu comecei a fazer história da arte, esse tipo de coisa. Bem bicho grilo. E aí eu disse, vim pra cá e eu não tô aprendendo nada de arquitetura, eu vim pra estudar. E aí eu procurei um emprego. Então foi meu primeiro emprego foi em arquitetura residencial. Na Espanha era arquitetura sustentável residencial. Então eu passei por essa escala. Aí a Cindy trabalhou em fazer loteamentos, que era a parte de urbanismo. Aí eu voltei, a minha professora me convidou para trabalhar no escritório dela, que era de planos de diretores. Então eu fui para uma escala que era totalmente diferente. Isso é muito importante para as escalas, elas, como você lida no escritório, né, que você tem que estar organizado, independente da tua escala, se é uma escala micro ou macro. Porque você a gente sempre fala sair uma isso. base, né? Sim, porque a gente sempre fala assim, a menor unidade é o projeto de interiores, que define, porque é sempre de dentro para fora. Por isso que a gente fala, a gente não faz projeto arquitetônico, a gente faz de interiores e arquitetura. Porque não tem conversa o arquitetônico com outro, né? sai do interiores, né? Então ele vai crescendo. Aí a casa, o prédio, ele interfere em toda a cidade. Então isso foi uma coisa, até no nosso projeto corporativo, foi uma coisa que a gente super prezou, que era essa relação do pedestre com a cidade. Então como que a arquitetura, ela constrói a cidade, a gente não faz elefantes brancos, né? A minha orientadora de TCC falava muito isso, assim, tudo tá relacionado e conectado. Então, passando por todas as escalas, isso deu uma visão muito bacana pra gente. E a gente usa muito teoria de urbanismo pro próprio interiores. A gente puxa, assim, porque como nós duas, a gente teve essa experiência no residencial arquitetônico, no urbanismo e no interiores, nós tivemos essa visão, assim, de todos os lados, como se influenciam. Então, a gente traz muito de um lado pro outro. A gente pensa realmente no todo, assim. E os planejamentos são complexos de todos, né? Tipo, o urbanismo demanda um planejamento ferrado. Você consegue aplicar isso no micro, é top, né? Com certeza. E foi basicamente isso que nesse 1 ano de estruturação do escritório a gente foi trazendo. Juntar todas essas informações para criar o nosso... Agora, o Schwerer Pavelski, né? Não é mais Schwerer, não é mais o meu. Era o nosso. Então a gente passou 1 ano estruturando isso. A gente estudou muito, assim, a gente foi vendo de todos os lugares que a gente trabalhou, o que a gente achava que funcionava, o que era legal, o que a gente queria. E aí a gente formou esse negócio bem único e bem fechado, assim. E por mais que ela seja pragmática, eu sou a pragmática dos arquivos. Então, assim, processos internos, eu sou uma coisa assim, eu sou meio obcecada. Eu fico obcecada por certas coisas. E processos internos foi uma coisa que eu trabalhei em alguns lugares que eram maiores, e trabalhei em lugares menores que não tinham. E me incomodava muito quando não tinha. Então, eu comecei a estruturar muito essa coisa de processos internos. E a gente disse, eu já trabalhei nesse lugar, fazer assim. Eu faço assim, mas eu acho que a gente pode juntar assim, assim, assado. Então, assim, foi 1 ano de preparação pra coisa nascer muito bem. E voltando, né, até chegar no nome. Nossa, vai. Foi e voltou. Eu vou regalar. Eu ia perguntar de novo, tá tranquilo. Então a gente passou esse ano se estruturando, até chegou na parte de definir o nome, fazer a logo, marca, fazer tudo, né? E a gente tentou vários nomes, tentamos várias coisas. E a gente sempre, Schwerer Pavelski, porque eu chamo a Ana de Pavelski. Todo mundo me chama de Pavelski. Nossos amigos da faculdade a gente se chama de Pavelski. Então, pra mim, é muito natural falar Pavelski. A mãe da Cindy não falou, tipo assim, chama Ana, ela se chama Pavelski. É tudo Pavelski. E, então, pra gente até se estruturar nisso, a gente ficou pensando, são 2 sobrenomes difíceis, né? Como que a pessoa vai mandar um e-mail pra gente? Pavelski é polonês. E a família da Cindy Bembenowski também é polonesa. A gente disse, será que a gente faz uma coisa da nossa, né, ancestralidade? Vamos pro polonês. A gente, Bembenowski e Pavelski. Quando é que alguém ia conseguir mandar um e-mail pra gente, você pensa? Não, nem hoje dá. Não, hoje já é difícil. Gente, copia e cola. Copia e cola, mais fácil. Mas e-mail também, né? O zap, né, galera? Mais fácil. Por favor. Aí a gente desapegou do e-mail e falou, não, vai ter que ser o Schwerer Pavelski, que somos nós duas, é a nossa identidade, é a gente que tem esse contato direto com o cliente, então a gente quis passar isso, né? Passar a Cindy e a Ana pro cliente. Então, é essa a nossa ideia do... E até complementando isso, eu e a Cindy, a gente... Às vezes você trabalha em lugares que os funcionários fazem mais o projeto e os arquitetos
né, donos, geralmente Viagem. vêm, assim... Não, Opa! Corta aí, corta. não, mas os arquitetos, às vezes, Ficou em campo. eles Isso. vêm Uhum. depois, fazem alguns ajustes, mas eu sempre... E quando a gente tava nessa preparação, daí eu fui fazer uma mentoria com a Laura Rocha, e aí ela falou muito disso, assim, que quando contratam Laura Rocha. Então, essa parte de conceito inicial, tudo, assim, ela tá muito presente na criação. Eu disse, cara, Schwerer e Pavelski, porque Schwerer e Pavelski vai estar em tudo. A gente tá em todo, assim, no atendimento ao cliente, na parte da criação, o que é muito oneroso. Na obra, em tudo, assim. E a gente faz questão de estar em todos os processos e ser Schwerer e Pavelski, porque pra gente é importante. A gente realmente gosta do que a gente faz e a gente tá inteiramente ali. Então, não é só a parte do empreender, de fazer o escritório estar bem estruturado, da coisa, a máquina continuar, né? Mas, assim, de realmente nunca deixar de estar presente. Porque as pessoas, quando contratam Schwerer e Pavelski, contratam Cindy e Ana. Isso é muito complexo, eu acho, tipo, em escritórios de arquitetura, né? Porque às vezes, assim, eu acho que não tem nada errado de vocês chegarem em algum momento, tipo, às vezes não dá. Você está com 30 projetos. Não tem como. Seu dia vai ter 24 horas ainda. Sim. Talvez vocês tenham que delegar muita coisa, mas talvez a concepção, a criação, o contato inicial com o cliente... Mas sempre se olhar, né? Tipo, não deixar de olhar cada etapa. Eu acho Por mais que seja mais rápido, ali mais... E pra isso tem que ter processos também, né? Pra você saber o que poder passar. Muito. Então, não dá pra passar tudo, né? Se passar tudo, daí não é mais o escritório de vocês, vira do outro. Que é uma terceirizada, assim. Então, assim, esse contato inicial, essa criação inicial, conceito e desenvolvimento, a gente fica muito em cima. Agora, essa parte de projeto executivo, tudo isso, a gente começa... É mais braçal. É mais braçal e é uma coisa que leva muito tempo. A gente prefere, né? Internamente, a gente tem a equipe que faz e a gente sempre faz a revisão para ver se está tudo de acordo com o que a gente pensou. Mas essa parte de criação de atendimento, a gente gosta muito de gente, né? A gente sempre fala isso, a gente gosta de pessoas, a gente gosta de ouvir as histórias. Então, é uma coisa que... É uma etapa muito importante. É muito importante. Não, isso eu acho muito crítico isso também, porque eu sempre falo que pessoas compram de pessoas. E, tipo, o cliente ele vai contratar você... Beleza, esse projeto é legal. Não entendo mal isso, mas tem 200 outras pessoas que projetam legal também. Certeza. Então eles têm que gostar não só do projeto, claro, que talvez seja uma obrigação fazer, mas eles têm que gostar de vocês. Imagina, ele começa a falar, daí a Ana é chata pra caramba. Pô, meu Deus, Ana, nossa, para não aí. me respondem, eu não sou importante pra eles. Isso, exatamente, manda tudo errado, mandou o orçamento de outro cliente pra ele, sabe? Tipo, nossa, mas... pedra, a gente nem ia ver pedra hoje, é marcenaria, sabe? E daí, tipo, não vai. Então, vocês têm que conquistar o cliente nesse sentido. Com certeza, tanto que quando a gente, né, faz o envio da proposta e tudo mais, a gente gosta que o cliente venha no nosso escritório, ou a gente vá até o cliente pra ter esse contato, antes de fechar tudo. Porque a gente brinca que é um casamento, né? A gente são não fica pelo com o menos cliente 18 meses que você vai passar ali. E intensos, né? Intensos. Quase todo dia ali mandando mensagem, conversando, resolvendo problema. Então, a pessoa tem que ter uma sintonia com a gente, né? Dos dois lados. E a gente é bem da energia. Então, eu acho que a gente acaba colocando muito da gente no projeto também. Porque é aquela coisa, a gente ouve completamente o cliente. Mas quando a gente ouve com o que a gente... Com a tua expertise. Com a sua experiência de vida, assim, com os seus valores. Então, se é uma coisa muito, assim, que não é compatível, se a pessoa não gosta de conviver com a gente... É uma coisa que eu acho que não dá certo. Não dá certo. É que não dá certo no começo, né? Já. Porque eles fazem isso aí a gente faz a interpretação da vida do cliente. Então, a gente sempre fala, né, que todos os nossos projetos, a gente não fica copiando um de outro, é totalmente o que a gente vê do cliente. A gente gosta muito de sair com o cliente, a gente começar a criar o... Ó, viu? Falei o criar. Complicações. Tá tudo certo. A gente gosta de conviver bastante para que eles contem, assim, amenidades. Sabe quando a gente gosta de passar um dia de visitas, de definições, assim, antes de fazer o 3D? Entre o briefing e o 3D. Porque aí a gente sai, passa o dia inteiro, almoça junto, conversa, e aí a pessoa vai se abrindo e vai contando tantas coisas, e é tão bonito ver esse processo, assim, e a gente entender da onde ela vem, o que ela valoriza. Então... porque briefing por briefing você preenche, tipo assim, cama king. Vai ter cozinha? Gosto de tom neutro, gosto de madeira. Uma coisa muito superficial ali, né? E a gente não gosta só desse superficial. Não, a gente gosta de entender a rotina. E é por isso que a inteligência artificial vai demorar pra começar a entrar. Que bom que você tocou nesse assunto. A gente adora. A gente fala muito sobre isso. Porque assim... Hoje a gente tem render de inteligência artificial, acho que logo mais, acho que já tem, desculpa, gente, eu sou
atrasada na tecnologia, mas... Ela é analógica. Não, mas é porque é muito rápido as coisas. Sim, Então assim, você fala, tá vendo não muito tem, rápido. até sair o episódio tem 7. Exato. Exato. Por exemplo, até pra fazer um projeto executivo, logo vai ter, ou, né, como eu falei, já tem. Só que a gente falou, mas esse contato direto com o cliente, uma inteligência artificial não consegue ainda. É que essa é a essência. Não, mas é que é muito difícil É isso. Eu acho que muito vai ser muito difícil. difícil chegar nesse toque, nesse... Eu até falo pra Cindy, assim, eu faço terapia há muito tempo, eu adoro. Se eu não fosse arquiteta, eu seria psicóloga, com certeza. E aí, Você ia falar mais com os pacientes, amiga. Não, amiga, eu ia ficar bem quieta. Você coloca um timer daí. Isso é Eu ia maravilhoso. ficar bem quieta. Isso. Eu ia ficar bem quieta, eu ia aprender. Consigo ficar quieta. Só É pra você possível, saber, gente, é eu consigo, é. é possível. Ela consegue, é verdade. E aí eu baixei, eu adoro também meditação, guiada, tudo, e tem um aplicativo chamado Meditopia que tem uma inteligência artificial de terapia dentro. E aí eu acho ótimo, é super complementar, mas tem vezes que eu tô falando e eu digo, cara, não é a mesma coisa de você falar com um ser humano que entende ali. É tipo assim, ele está dando respostas rápidas, tá dando coisas que ele viu na literatura. Isso. Mas ele não tá Não fazendo feeling, uma análise assim, né? de você. Uhum. E quando a pessoa compra um projeto, assim, com a gente, fecha um projeto com a gente, ela compra muito da nossa bagagem. Da então, eles confiam na gente. confiam na né? gente e na nossa visão de mundo. Por isso que eu e assim, a gente fala assim, a gente gosta muito de viajar, então a gente procura viajar e ir pra outros lugares e a gente é do tipo que viaja procurando experiência, sentir. Então a gente sai andando na rua. Gente, olha, teve no intercâmbio eu fiz um mochilão. Gente, eu não pegava um metrô, ia andando na cidade assim, fui parar, tipo assim... 42 quilômetros? Ah, de boa. Nada. meu. Não, sério, eu fui parar assim numa... Não era favela, mas como se fosse uma favela em Lisboa, porque eu perdi, assim, tava sem celular. Do enfim. nada, assim. Do nada. E eu tava assim, ai, gente, vim parar aqui. Mas porque foi andando tanto que chegou lá. E aí a gente tenta ter essas experiências e trazer tudo isso. Então, eu acho que nesse sentido a inteligência ela nunca vai É difícil, conseguir é muito fazer. difícil reproduzir, porque são muitos inputs, né? Muitas vertentes, né? Porque assim, não existe nenhum ser humano que seja igual ao outro. Tipo assim, real. E aí, assim, quando você contrata um arquiteto, ele não vai ser igual ao outro. Ele vai colocar a visão dele, se Deus quiser, né? Assim, se ele for, né? Bom arquiteto vai colocar. E eu né? acho que o cliente, ele confia muito no nosso gosto, assim, também, no nosso tino, porque quantos clientes nos mandam, Cindy, Ana, o que vocês acham disso? Vocês preferem isso ou isso? Bem, uma inteligência artificial até pode decidir por você, mas não vai ter aquele feeling, o porquê que gosta disso, por que essa materialidade vai ficar melhor que essa, a combinação, né? Então É que não é só por ser bonito, né? Tipo, ó, bonito por bonito, você entra no Pinterest e 800, mas cabe pra aquele cliente, pra aquela situação. E até, sabe o que? A parte de resolução de problemas. Nossa, a isso inteligência principal, artificial é isso linda, né? principalmente. Agora bota ela na obra. Ela resolveu Faz o BO da obra. acontecer, faz acontecer. Não, E é não muito faz. isso, assim. Então, a gente começou... Assim, acho que no final do ano passado a gente sentou, começou a estudar bem sobre a inteligência artificial. A gente disse, cara, o negócio a gente ama pessoas. Então, vamos puxar para aquilo que a inteligência artificial não pode fazer. Então, a gente realmente, esse tempo que a gente passa, essa escuta... Gente, eu escuto, tá? Nas reuniões eu fico bem quieta, eu juro. Ela fica... Eu ouço, eu faço perguntas. A Ana ficou sentindo, não eu fica. fiquei- Ana. Tá Não, é que ótimo. eu falo demais mesmo. E aí, essas questões, assim, e também do pensar filosoficamente o projetar, né? Porque, assim, a gente tem várias linhas. Vertentes. Não, é como, assim, Chuta uma valores, palavra, Ana. Isso, valores. valores. Quase. Vários valores no escritório, assim. E a gente entende que, às vezes, o que é bonito não é gostoso, não é sentível. Porque, assim, a inteligência artificial, ela não sente como a gente. A gente falou, assim, essa questão de textura, né? Porque a gente tá numa época tão tecnológica que, às vezes, eu acho que, às vezes, se perde, assim. Eu falo pra Cindy que às vezes me incomoda muito coisas que imitam coisas, assim. Por exemplo, o porcelanato que imita madeira é uma coisa que me incomoda, porque eu falo que dá dissonância cognitiva, porque a gente é primal, a gente tem uma parte instintiva muito forte. E a gente, não, eu sou evoluído, imagina. Mas não, você ainda é um animal, assim, o que te difere de um animal é 1%. Então, assim, quando você toca em uma coisa que era pra ser madeira, que é um toque quente, e você toca e tá gelado, você pode, assim, no teu consciente não percebe, no teu inconsciente isso tem, assim, consequência, você vai morrer por isso. Não, mas assim, isso vai... Distorce. às vezes te deixa mais ansioso e tudo. Então, assim,
nessa era de super tecnologia, a gente se preocupa muito com o basal, com o antes, com a textura. Então, que são os sentidos, né? Que são os sentidos. As pessoas vão sentir, é o tato, né? Vão perceber naquele ambiente. Que eles vão perceber, não é só o visual. Repertório, hein? Caramba. Não, é porque assim... Basal? Não. Lançou uma... Eu sei que é uma palavra, né, que eu vi uma vez na vida e quis usar aqui, né? Eu tava esperando. Não, mas isso é real mesmo, porque, tipo, já tem gente que falou que não gosta dessas... Acho que pouca gente gosta das imitações, na verdade. Eu acho que talvez seja pra reduzir custo, né? Às vezes porque... ou às vezes, tipo... A madeira natural, você coloca num porcelanato, é muito mais barato. Já aconteceu de a gente fazer um projeto que o cliente queria a madeira no chão, só que ele tinha cachorros, e os cachorros faziam xixi no piso. E tanto a madeira quanto um vinílico ou tudo mais, ele vai desgastando com o tempo. E ela falou, não, eu prefiro o porcelanato, porque eu posso jogar um balde de água e limpar. Tá resolvido. Aí, claro, né, a gente acabou adaptando para aquela situação. Assim, o pedido, o que o cliente quer, sempre é feito. A gente sempre fala a nossa opinião. A gente fala, olha, eu não acho que é bom, eu não acho que fica bom vai por ficar isso. Uma merda isso aqui, não é? Mas é imperativo que o cliente realmente receba aquilo que ele quer. Mas assim, e assim, as marcas... tentando dosar também isso, né? Tudo não, bem. E esse é o feeling, né? Esse que é o negócio. Tipo, num projeto óbvio, talvez não entraria a réplica. Sim. Mas às vezes é uma necessidade. É uma necessidade. E essa assim, necessidade você tem que ouvir do cliente, porque só num briefing, talvez o cliente não vai lembrar de falar assim, eu tenho um cachorro e não pode ser. Se tu pensar em colocar madeira natural, não porque coloca. Ele já sofreu com outros pisos, né, na vida. Então, e é a casa dele, ele que vai morar. O que eu acho é que sempre é o nosso papel mostrar o porquê. Sim. Essa coisa de dissonância cognitiva, eu falo assim, porque as pessoas às vezes acham que é frescura. Essa coisa que muita gente acha que a arquitetura de interiores provavelmente é uma coisa frescura, mas não é. A gente estuda muito pra que a coisa saia. Então a gente gosta de falar e mostrar, olha, você pode, é tua casa, faz o que quiser, mas tem isso, isso, isso. E ok. E assim, eu gostaria de fazer um parênteses bem grande, que as marcas estão investindo em muita tecnologia e visualmente não é um problema, tá? Assim, porque cada vez eles estão investindo mais em tecnologia e tem muita coisa boa. Só que a gente não vive só pelos olhos. Tem um livro, vou indicar para todos os arquitetos, tem que ler. Chama Os Olhos da Pele. E ele fala muito sobre isso, como a gente foi com celular, com TV, com imagem, a gente foi focando tanto no olhar que a gente esqueceu do resto. Então, assim, a gente tem tato, a gente tem os cheiros, porque, assim, tem materiais, tipo assim, você pega uma madeira natural, ela tem um cheiro de madeira natural. Então, assim, são várias coisas que compõem o projeto que na foto fica lindo, mas na realidade não. Então, eu acho que esse é um pilar bem grande, assim, pra gente. Não, e até pro cliente saber, né? Porque se você sugere uma coisa assim, tipo, às vezes o cliente... o que você acha de colocar uma pedra aqui? Não, aqui, ó, coloca o porcelanato, que é igual, é parecido. Não, daí mas eu acho que ele vai na assim, opinião de vocês e daí não fica legal. Eu não sou tão noiada assim, é que eu falo pra assim. Porque assim, por exemplo, se a madeira é um MDF com impressão, ok, porque assim, a base ali, MDF é feito com a madeira, de certa forma. Agora, assim, o porcelanato, e não é aquela coisa que veio o mar e foi fazendo as camadas, né? Mas ele vem do solo também, de certa forma. Ele tem mais química, mas ele vem do solo. Então, assim, são bases parecidas. Agora, uma coisa que é fria, você pegar quente, uma coisa que é quente, você colocar fria, esse tipo de coisa eu acho complicado. Assim, porque, gente, tipo assim, sendo muito sincero, hoje em dia, você fazer projeto com lâmina natural e só mármore, cara, tá muito caro. O que você vai fazer? É muito difícil, Sabe, tipo assim, gente, tem um monte de gente no mundo, assim, que não precisa disso. A gente tem ótimas opções. Mas eu acho bom separar, assim, em casa, sabe? Tipo assim, isso aqui vem da madeira, isso aqui vem da terra. E eu acho que é importante, o cliente, ele também nos contrata pra isso, né? Pra nos passar essa experiência e essa noção dos materiais. Então é importante, como você falou, Alexandre, passar pro cliente essas informações. E o cliente depois, claro, toma as próprias conclusões, define. Ele tá ciente, né? Tipo, ele tá ciente do que... eu tenho experiência, eu tô falando pra você que vai ficar ruim. Tá, mas beleza, você... Exatamente. Porque ele busca esse tipo de coisa, né? Eu acho que deve ser péssimo você contratar um serviço. Imagine, vocês contrataram um mecânico. Ele chega lá e fala, ixi, mas o que será que deu problema no carro aqui, hein? Pô, mas ele vai perguntar pra vocês. E eu acho um problema lá pra isso. A pessoa ficar muito assim... tentando agradar, porque às vezes a gente fica naquele people pleasing e tipo assim,
Eu tô English. adorando. Os vocabulário, English. o vocabulário aqui, eu até me ajeitei na cadeira aqui. É que a gente sempre fala. Que, assim, Parecendo outro dia um eu dito brinco. do Pokémon, que eu me ajeitei um pouquinho. Até. É que assim, a gente sempre fala assim, inglês americano dos Estados Unidos, porque uma vez ela fez isso falando naturalmente pra mim, eu sempre Foi falo engraçado. inglês dos Estados Unidos. E aí, assim, você quer agradar o cliente, às vezes, e daí você não fala a sua opinião. E eu falo sempre assim, de sim. cara, a gente precisa. Aí a gente fez, eu posso falar disso porque ela é minha amiga, minha grande amiga, e a gente já tava fazendo o quarto de bebê dela. Ana, se prepara porque esse aí vai sair cortado. Isso aqui vai cortar essa parte. Não, mas assim, ela é minha amiga e o marido dela é engenheiro, né? Assim, os dois são queridíssimos, amo os dois. E aí, eles quiseram fazer o quarto do bebê com uma circulação abaixo do mínimo e o trocador também não ficou com uma medida legal. E eu disse, cara, olha, a gente pode fazer, não está feio, está bonito, mas isso não é legal, Não funciona. não funciona, isso não está bom. Eles disseram, mas a gente quer assim. Eu disse, tudo bem, vamos seguir assim. Mas é importante que a gente fale, porque às vezes a gente fica assim, ai, não quero desagradar, não quero Aham. desagradar. Mas porque é daí, lá na importante. Não quero jogar um balde de água depois fria. dá algum problema, dá uma coisa, sempre remete pra gente, né? Sempre respinga. E difícil, na às vezes, o gente. cliente fala, né? Às vezes ele só vai ter uma má experiência. E vai daí falar pra outra pessoa. vai receber lá pra o nenê lá, legal, só o trocador foi uma merda Aí aqui. vai, eu falei pra ela assim, depois, quando você bater esse mindinho de madrugada, você vai dizer, ai, a Ana Paula bem que avisou. Eu disse, avisei mesmo. Aí ela fala assim, ela fala porque a gente tá super. Aham. A gente já dá risada disso, assim. Mas isso internamente. eu acho que é um dos pontos, assim, sempre quando você sai da faculdade tem uma batalhão de lutas que você tem que tomar ali pra conseguir ir resolvendo. Tipo, lidar com a empresa, tal. Tipo, entender como funciona o cliente. E esse é um ponto tenso, né? Que é tipo, conseguir falar o não pro cliente, Aham. conseguir No dar começo. opinião. Porque às vezes você acha que, não, o cliente me contratou, não posso perder, meu Deus, tem que falar tudo Aham. certinho. E se ele quiser colocar, sei lá, Tenho que um L viabilizar tudo ponto que ele na quer. sala, vai É, ter, ele isso é vai ter verdade. tudo. 10 cachorro, piso que vai fazer xixi, vai estragar. Não, coloca, vamos ter fé só. Tipo, tem que saber a hora de se impor e falar assim, não, vai ficar ruim tem mesmo. um meio termo. Até, puxando um pouco, falar dos projetos, os nossos projetos, eles não seguem uma linguagem. Assim, se olhar no nosso Instagram, ele não tá aquele Instagram, assim, que toda madeira do mesmo tom, todo o Instagram, sabe? Com os projetos Harmônicos. Na verdade, eles são harmônicos, mas eles não... São harmônicos entre si, né? Cada projeto é um não são projeto. Eles não são iguais. É, aham. porque cada linha, cada cliente, a gente vai escutar exatamente o que o cliente quer. Uhum. Então, o cliente quer uma coisa mais escura, quer uma coisa mais clássica, quer um moderno. Então, a gente vai adaptando isso pro cliente. Porque a gente sabe que é ele que vai morar, é ele que vai ter a experiência, ele que vai ter a sensação. Então, a gente coloca aquilo que a gente acha que é bonito, que é funcional, que, né, conversa, mas sem tirar a personalidade de cada cliente, que é muito importante. E tem que saber dizer sim e não, porque você não pode falar pra todo mundo. O cliente chega e você odeia mármore. Daí o cliente fala assim, quero tudo mármore, no teto, no banheiro, no cachorro. Até Adoro. uma das clientes que a gente fechou esse ano, ela comentou, e todos os projetos de todos os arquitetos são todos iguais, o de vocês é um pouquinho, o Instagram de vocês é diferente. E foi um dos motivos que ela acabou fechando com a gente, porque ela não queria tudo igual. Uhum. Ela queria ter uma personalidade dela, ela queria... Então, eu acho que isso é importante, desse ouvido, né? Muito. Das duas partes, tanto o cliente nos ouvir, quanto a gente ouvir o cliente. Acho que é bem importante. Não, e não só isso, assim, essa coisa que a gente falou assim, a gente faz o que a gente acha bonito. Eu tenho um pensamento sobre isso que eu estou maturando há muito tempo. Eu sempre estou pensando, eu gosto de falar, porque quando a gente fala, a gente pensa e a gente Você discute. pensa de novo, né? você É verdade. reafirma, faz sentido. E eu tava, assim, muito pensando que na faculdade, às vezes a gente é ensinado a seguir certos padrões, assim, de arquitetura, né, enfim, de desenho. E aí, muitas vezes a gente se pegou, assim, lembrando, mas o professor diria que isso não pode, não é assim. E a gente pega, assim, eu faço muito um comparativo, porque eu acho que a arquitetura é uma forma de arte, de certa forma. E eu pego muito essa questão da arte contemporânea, que cada parte, né? Que tem uma parte da arte contemporânea que é muito arte conceitual. E eu tava refletindo, assim, como na faculdade era uma arquitetura conceitual, que você resolvia muitas coisas na fala, no conceito. Você não gostou? Mas que você não entendeu o conceito. É porque esta obra tem um conceito. E aí, voltando, assim, a gente gosta muito de caminhar, assim, nas viagens e ver aquilo que a gente sente. E eu... Funcionando propriamente dito, o que né? você Sendo- sente quando você No tá perto contexto, daquilo. uhum. Porque no intercâmbio, inclusive, numa aula eu fiz uma aula de estética, gosto do patrimônio, e a primeira coisa que o professor falou foi assim,
gosto não só se discute, como se educa. Isso ficou muito na minha cabeça. E aí eu fiquei pensando assim, que na faculdade realmente, o gosto vai se educando. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo do que eu quero dizer pra ver se faz sentido, tá, gente? Se eu estiver falando uma coisa sem sentido, vocês me falam. Eu tô entendendo. Você tá entendendo? Agora você corta de novo. Quando você corta. Não, mas, por exemplo, assim, o brutalismo. Intelectualmente, eu acho muito bonito. Mas quando eu vou pra São Paulo e eu chego perto, aquilo não me causa uma sensação boa. Agora, mas isso é uma coisa meio que todo mundo, assim, é uma coisa meio blasé que todo mundo sente. Mas quando eu vou pra Itália, por exemplo, e eu ando pra aqueles lugares, eu vou pelas aquelas quadras que tem o pátio no meio, você vai percebendo, eu me sinto bem. Então, eu e a Cintia, a gente ficou muito nessa questão de, tipo assim, às vezes, o que a tendência dita, assim, não é uma coisa que faz sentir. E a gente acha, funcione pra nós. Pra nós, como assim, nossa visão de arquitetura. Porque eu vejo assim, eu acho que a função da arte é te fazer sentir. Quando você olha, você não tem que pegar e passar por uma função intelectual. Isso sou eu, tá? Isso é uma opinião bem minha. E eu sei que vai ter muitas... Podem comentar, gente, vamos discutir. Mas assim, é uma coisa que me incomodava, porque às vezes a gente vê muito forte, assim, na mídia ou coisas assim, uma coisa muito... passado por um intelectual e não passado pelos sentidos, pelo sentimento. Então, é uma coisa, assim, que a gente sempre conversa, porque na faculdade era muito isso. Eu lembro de ter feito um projeto que eu não achei que ficou bom, acho que não ficou legal, mas eu defendi tão bem, conceitualmente, que eu tirei uma nota muito boa. E eu disse, cara, não é assim. O que faz as pessoas se sentirem bem não é isso, não é um conceito, não é eu te falar assim, não, mas é que isso é confortável e isso é chique. Tá, mas como é que você se sente nesse confortável e chique? Isso te traz sentimentos bons? Isso te lembra de valores mais altos? Ou não? Você pega, assim, a obra de arte, né? Tem obras, assim, que para e diz, nossa, isso me traz uma alegria, isso me lembra de uma coisa maior. E às vezes você fica, tipo assim, você vai numa galeria e você vê e tá todo mundo assim, oh, uau. E você diz, gente, não, mas é que você tem que ver, porque o ponto... E sabe, eu acho que isso, assim, pra nossa realidade não é o que funciona, é aquela coisa que tem que ser pensada, não, é uma coisa que tem que ser sentida. Então eu acho que isso é muito a arquitetura que a gente faz, uma arquitetura pra ser sentida, independente de se isso vai agradar o que tá sendo colocado numa revista X de fora, e tal. exatamente, porque o cliente ele tem a sensação, ele tem a vivência de quando ele era criança, ele gostava da janta da avó, então por isso que ele quer um tipo de mobiliário, ou a configuração sei lá, o layout vai ser desse jeito. E isso tem que ser valorizado, né, porque o cliente às vezes ele vai entrar e parece que é uma loja, sei lá, parece que é um showroom. Parece que é tipo a Casa Cor, assim. Porque tipo, beleza, é bonito, é bacana, mas lindo, talvez lindo. não pro meu dia a dia, ou pra minha experiência, pra minha família, porque eu quero pra minha família no futuro. Exato. Talvez não é isso. Tipo, exatamente. Eu quero fazer festas, eu quero ter uma área gourmet legal, mas eu peguei e fechei tudo, assim, aqui não vai ser a cozinha separada. Então daí não vai, mas foi só porque era padrão, porque era bonito. Exatamente, um exemplo. A minha casa, quando eu projetei, eu sou bem clean, assim, né? Então, eu virginiana que sou, gosto de tudo arrumado, não pode ter uma almofada fora do lugar. Então, eu sou essa pessoa. E meu marido, graças a Deus, ele é também. Senão não ia dar certo, né? E, nossa, é uma casa, assim, clean, que você não vê muita coisa, confortável e tudo mais. Agora, quando a gente foi fazer um projeto maximalista para uma cliente que nos pediu, gente, era maximalista. Mas era maximalista, mesmo. O auge do maximalismo, assim, muito legal. Era tipo assim, estampa, animal print. Era animal print, tipo, com cor, umas coisas muito... E foi muito gostoso fazer, criar esse desafio pra mim. Mas, tipo, Cindy, eu não moraria nessa casa. E provavelmente essa cliente maximalista não moraria na minha casa. Então, acho que esse toque, assim... E que bom, né? Tá cliente, tudo certo, que a que nossa casa tem aí... variedade de pessoas. Que ótimo. Porque a gente fala assim, né? A arquitetura, principalmente de interiores, ela forma cenários pra vida. Então, assim, a forma como você coloca o layout é a forma que as pessoas vão sentar e se comunicar. Então, assim, isso é tão precioso, é tão... Realmente, assim, você consegue criar experiências de vida diferentes conforme você muda uma poltrona de lugar, conforme você faz uma configuração diferente. Então, assim, você levar em conta que a pessoa, sim, gosta de receber, mas não gosta de fazer uma festona, ela gosta de receber pra ver um filme. Poxa, vamos colocar um sofá gostoso desse jeito. Não, a pessoa gosta de receber uma coisa mais música, mais drinks ali. Então, vamos fazer uma coisa mais lounge. Então,
esse tipo, assim, de você ouvir do cliente, você saber ouvir, porque às vezes ele não diz com essas palavras, isso que é muito interessante. A pessoa não diz com as palavras que ela fala assim, ela pode dizer, eu gosto de creme, desculpa, gente, isso foi super não arquiteta. Qual creme? Comida ou creme de rosto? Gente, é quase meio-dia. Mas, assim, ela gosta mais de uma paleta mais bege, mais neutra, ou ela gosta de uma paleta mais colorida. Sim, ela consegue falar, mas muitas coisas ela não fala, e você tem que perceber nessas conversas. Ela nem sabe falar, né? Ela nem percebe ela que só ela fala assim, faz. eu tô nessa sala e me sinto bem aqui. Não, e pode ser qualquer coisa. Né? E o cliente às vezes nem sabe falar, tipo, o que ele sente. Não sabe falar. Então vai muito da gente do descobrir. Observar. E não só observar o cliente, mas aquela coisa, gente, vocês vão adorar de novo, assim, people watching. Mas tipo assim, eu adoro, e isso a gente fazia muito na faculdade, eu acho que esse é um exercício bastante interessante. Quando você vai num shopping, quando você vai numa festa na casa de alguém, tenta ficar quietinho se você for falador, que nem eu, e tenta ver como é que as pessoas estão conversando, como que elas estão sentando, como que elas estão usando o ambiente. Porque aí que você aprende a projetar. É tipo assim, eu lembro certinho, a gente fazendo um projeto e com medo de sair com a Ana em qualquer lugar agora. Ela vai ficar reparando ali, ó. Comeu assim, sentou assim, sentou assado. Mas eu lembro assim que essas coisas maravilhosas que a gente tem que fazer na faculdade, tipo uma praça, um projeto de praça, que a gente faz todas. Sim, uma vez por ano a gente faz um projeto de praça, né? Assim, a gente faz muito. Cotidiano. Então, assim, coisas cotidianas. Então, assim, eu lembro que a gente foi na praça... como é que chama aquela praça ali na... Zacarias. Praça Zacarias. E eu lembro que a gente tinha que ficar sentado e vendo o caminho das pessoas. Se elas passavam na diagonal, se elas iam reto, como que elas faziam? Como a maioria das pessoas fazia aquele caminho? Então, assim, você parar, você tá, tipo, num restaurante e você vê como é que as pessoas se relacionam, onde que elas gostam mais de sentar. Em que lugar que a primeira pessoa, se elas estão em duas pessoas, vão sentar onde cada uma delas? Como que elas vão conversar? Todo esse processo de observação de como as pessoas vivem, isso é muito rico, isso é muito precioso. E é muito legal também quando você viaja para outros lugares, que seja outras cidades, regiões, porque o Brasil tem uma configuração muito louca de pessoas, né? Então, assim, como essas pessoas se comportam no restaurante, como você vai para fora, que são pessoas, às vezes você vai pra Alemanha, que são pessoas frias. Com todo respeito. Não, são mesmo. Mas os alemães. Né, gente e puxando um pouco essa vaga, né? Nossa, é que a gente não, mas tá falar, ótimo, tá ótimo. Por isso que, né, cada país tem sua arquitetura. Porque sim, é muito da cultura e muito do povo, isso né? É muito como lindo, eles se... isso que vai se moldando, né? Porque baseado nisso que você falou, por exemplo, você vai conseguir ver o padrão de hoje, sei lá, uma área gourmet lá, vai ter a cozinha de um lado, a sala do outro, e você vê que tem alguma coisa que toda vez o pessoal deixa as taças em cima de um lugar que não sei o quê, porque não tem lugar pra pôr a taça, sei lá. Exato. E daí isso a arquitetura vai mudando, né? Tipo, a parte de interiores vai criando mobiliário, vai criando coisas que precisam, às vezes, ou tipo, não existem ainda, mas... a pessoa executa tanto o comportamento de sentar sempre na primeira mesa lá, que não sei, talvez seria bom alocar as mesas todas para próximas da entrada, não sei. Mas isso é muito importante, porque é assim que vão surgindo as demandas, né? Com certeza. Se for sempre no mesmo padrãozinho, as pessoas vão ser sempre no mesmo padrãozinho, mas não é sempre assim. Isso é interessante, porque assim, eu gosto muito de história da arquitetura, tá? E aí eu lembro assim, de quando a gente estudou estilo internacional, que você vê ali no meio pós-guerra, da Segunda Guerra, você vê que muito da arquitetura que você faz aqui também tem lá fora. E foi meio que perdendo, às vezes, a personalidade local, assim. Mas ainda assim, é isso que eu digo, assim, é legal a gente ver o contexto da cidade, o contexto do clima, porque a gente estava resolvendo uma questão de um telhado numa casa. Uma casa super modernista. Era no fundo de vale, então tinha assim, muita planta. Só que era uma casa com muita terraço-jardim, né? Dos 5 pilares do Le Corbusier. E aí, tava dando muita infiltração, porque Curitiba chove muito. Então, assim, não que não possa ter, mas tem que ser muito bem resolvido e tem que ser muito bem locado. Então, às vezes, a gente quer pegar, a gente vê uma referência de que estão fazendo lá. Eu gosto muito dos ucranianos, no momento, assim, de interiores, eles mandam muito, essa é uma coisa incrível. Às vezes a gente quer adaptar a gente pra cá quer adaptar e não funciona com a realidade daqui. Então, eu acho, e isso que eu digo, assim, que a gente gosta de pensar, às vezes, até como mais antigamente, no sentido de que às vezes, a gente tem muito repetições de coisas que não tem a ver com o contexto. Viu como fazer um projeto não é tão fácil? Gente, não... Quanta coisa que a gente tem que pensar. Não, e outro dia, assim, nem te falei isso, mas no sábado eu fui num de bebê, e aí uma menina, né, perguntou a minha profissão, disse que era arquiteta, ela dizia, quanto você cobra por metro quadrado? Eu disse, putz, eu não cobro por metro quadrado, porque assim, é o que a gente fala, tem gente que gosta muito de marcenaria embutida.
isso vai ser mais oneroso, eu vou ter que cobrar mais. Tem gente que gosta de muito móvel solto, então eu vou poder cobrar menos. Então, assim, não é um produto, assim, não é essa xícara aqui que tem um preço já certo. Não, porque varia vai da muito. demanda do cliente. Vai da demanda, por exemplo, esse projeto que foi mais maximalista, pra gente foi muito desafiador. A gente passou horas e mais horas, porque a gente tem uma, assim, a gente eu acho que mais neutra, assim, de forma geral. A gente não é minimalista, mas a gente não é maximalista. A gente é no meio. A gente é no yin-yang ali. E aí, pra gente se exigiu mais. Então, se a pessoa tem um gosto mais maximalista, pra gente vai exigir mais, então é mais oneroso. Ah, não, a pessoa tem um estilo que é muito parecido com o nosso. Então, assim... E é isso, porque são horas, né? Você tá gastando sim, o teu tempo pra pesquisar o negócio e tal, e pronto. Exato. Então, assim, essa questão da gente simplificar muito e falar, tipo assim, eu cobro 150 metros quadrados. Não é por aí, porque isso depende muito, assim. Aí é um banheiro, né? Tipo, o banheiro tem 80 itens essenciais que... Um banheiro e uma cozinha, ele é muito mais difícil que um quarto. Um depósito, aí, por garagem. exemplo, eu tenho ali 150 metros quadrados. Mas em um 150 metros quadrados eu tenho 3 quartos, em um eu tenho 2. Então, assim, é um cômodo a mais pra fazer. Então, todas essas coisas não é um produto que já tá pronto e a gente vende ali um projeto que é igual a todos os outros, a gente copia e cola. Não é uma coisa muito personalizada. Então, essa coisa de realmente um projeto, ele é muito mais, assim, eu acho que é uma profissão que eu digo, é muito bonita a profissão, assim, porque são tantos olhares, são tantas perspectivas que a gente traz. E pode parecer uma coisa simples, e é óbvio, assim. Eu amo arquitetura. Eu amo arquitetura. Mas e pra resumir, você cobra quanto por metro quadrado? A gente não cobra, gente. De graça. Não, mas Faça um orçamento. Faça um orçamento, vocês vão ver. Eu vou deixar vocês irem, porque eu acho que vocês devem ter compromisso daqui a pouco. Tem que medir, né, gente? Tem que medir, né? Tem que medir, porque, né, tem que fazer a multiplicação ali pra ver quanto que sai. Não, tô brincando. Mas, gente, obrigado quem acompanhou a gente até o final do podcast. Obrigado vocês por terem vindo aí mais uma vez e participado com a gente. E a gente fica por aqui, então. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Foi muito gostoso. Foi muito bom, a gente agradece mesmo. Show, prazer é todo meu. Nossa, passou voando. Que delícia, gente. Obrigada. Obrigada, então, gente. Show. É isso aí, pessoal. Obrigado. Beijo, Sigam gente. a gente, todo mundo aí nas redes sociais. E valeu. Falou. Tchau.